Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Sou Alex, amigo de vocês, começando hoje mais um vídeo aqui na presença do nosso Deus, para louvor e glória e honra do Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. E não há outro Deus como Ele, porque não há ninguém nos céus e na terra que é tão grandioso, maravilhoso e redentor como o nosso Deus. Sendo grato pelo Senhor por tudo que Ele já tem nos feito, por tudo que o Senhor já não tem nos ajudado. E pedindo também por uma família da minha cunhada que infelizmente perde um ente querido. E hoje, lá em São Paulo, Várzea Paulista, um dia triste, porque uma mãe que infelizmente perde um filho. Então vamos já iniciar orando, pedindo para Deus dar conforto e nos ajudar a entender e compreender a Tua Palavra nesse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, porque não há outro Deus além de Ti. Tu és o Deus soberano que criou e fez todas as coisas conforme o desejo da Tua vontade e do Teu querer. Nada, Senhor, está fora da Tua soberania, nada está fora, Senhor, do Seu controle. Tu fizeste todas as coisas, a louvor e glória do Teu nome. Eu peço pela família enlutada. O Senhor abençoe minha cunhada Jandira, Arnaldo, toda a sua família. Possam passar por esse momento, Senhor, de angústia, de dor, de perda, de tristeza. Possa passar, suportar e aguentar todas essas coisas. Faça isso, ó Pai. Ajude aquela família, Senhor, a suportar e aguentar essas coisas. Para louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Dê conforto àquela mãe, aquele pai, mais uma vez perde um filho. Senhor, nosso Deus, guarda eles, proteja eles, abençoa eles nesse dia. Conforte o coração deles, dê saúde a eles para suportar e passar por todas essas coisas. Para louvor e glória do Teu glorioso nome. E abençoa, Senhor, esse estudo que vamos fazer agora aqui do capítulo 25, 26 e 27 do livro de Deuteronômio. Que Tu possa nos ajudar a entender e compreender a Tua vontade para a vida do Seu povo naquele tempo e naquela época. Abre entendimento, mentes e corações agora, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Você, meu irmão, que ficou aí. Não se esqueça de dar seu like. Vagando no deserto, a terra Dá o like, o joinha. Memórias do Egito, de um tempo de chorar. Dá o joinha, seu like, se inscreve no canal. Se ainda você não é inscrito, porque quando você se inscreve, quando você dá o joinha, o YouTube entende que o vídeo é bom, que você gostou e manda para mais pessoas. Então, por isso, peço para você, aqui tá sujo, o abençoado outro óculos deu errado na ótica, foi levado para o conserto. Então, vamos aqui no programa, né? Programa Palavra Viva, que tem por intuito incentivar as igrejas e os irmãos à leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Eu recomendo a Bíblia Filamente, uma ótima Bíblia, a Bíblia Filamente, na nova versão transformadora. Tem um aplicativo. No aplicativo você vai ter todos os recursos para você estudar e entender a Palavra de Deus. Leitura em voz alta, para você não ter que ficar lendo se você não dá. Se você está aí, né, você está
num condomínio tomando conta, se você está numa recepção, né? Então você pode começar a ler a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, você vai ter vida, e vida em abundância, e você terá a vida eterna. Então por isso é muito importante a leitura da palavra de Deus expositiva de Gênesis, Apocalipse. Então, dessa feita vamos para a nossa leitura, né? A Bíblia vai aparecer aqui do lado e você pode acompanhar. Aqui tá aí. Vou colocar aqui para ler. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão. Capítulo 25. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Capítulo 26. Entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder, guardar teus preceitos. Muito bem. A gente viu o capítulo 26. Vamos para o discernimento, né? Vai aparecer aqui. Ai, meu Deus. Word. Não é Word. Saiu aqui. Tá querendo, agora apareceu. E vamos parar, né? Aqui é o vídeo. Hoje nós estamos vendo o vídeo 40 e
vídeo 9, né? A nossa leitura diária. Vamos para o discernimento aqui, né? Aqui parece que tá meio feio, né? Hoje não foi um dia muito bom. Tá sendo bom porque estamos diante do Senhor nosso Deus e sempre é bom estar na presença de Deus. Capítulo 25, 26 e 27, bênção, maldição, os segredos dos montes Ebal e Gerizim, Deuteronômio 27. Aqui está o link do canal, para você que está assistindo pelo Facebook. É importante que você se inscreva no canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui a 30 dias. Então por isso, super, mega, hiper importante que você se inscreva. O link desse canal está na descrição do vídeo aí em cima no YouTube. No Hub e no Substack fica na descrição do vídeo embaixo. Você se inscreve no canal, né? Ou passa a me seguir. E aí você terá esses vídeos todos os dias. E também você pode começar na playlist. Esse link leva para uma playlist lá no livro de Gênesis. Então você começa a playlist de ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Porque isso é importante. É muito importante você começar a ler. Mas como é que você vai começar a ler se você não sabe nem por onde? Então se você não sabe por onde, acesse esse link e começa nessa jornada. Faça uma maratona até você chegar aqui no livro de Deuteronômio, que você vai entender. Você não tem desejo, você não tem um propósito de entender a palavra de Deus, você lê, mas não entende. Então esse seu problema acabou. Agora você vai entender. Você vai conseguir entender a partir dessa leitura, junto comigo, de Deuteronômio, de Gênesis e Apocalipse. O link acima no vídeo aí, na descrição do vídeo, te leva para o começo da playlist da leitura de Gênesis 3 até Deuteronômio. Também tem a leitura de João e Hebreus e Jó, primeira carta de João, segunda e terceira carta de João e Judas. E no final eu vou deixar 3 links que levam para esses 3 principais livros que você deve começar a ler imediatamente. Tá? Então fica aí até o final, assista até o final, que lá eu vou colocar os 3 links para onde você já pode iniciar a leitura expositiva e entendimento verdadeiro da palavra de Deus, sem falsidade, sem mentira, sem enganação e sem enrolação e sem falsas teologias da prosperidade, teologia da libertação e tantas outras coisas aí que não servem para nada. Tá? Então, discernimento dos capítulos 25, 26 e 27 de Deuteronômio, da justiça social à aliança sagrada. Os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Deuteronômio formam um bloco coeso de instruções que conduzem o povo de Israel de questões práticas da vida cotidiana para o cerne de sua identidade como nação escolhida por Deus através de uma congregação com uma progressão lógica e teológica. Moisés estabelece o fundamento de uma sociedade justa, a expressão de gratidão a Deus por sua bênção e a solene ratificação da aliança na terra prometida. Aí vamos ver o capítulo 25 que a gente acabou de ouvir. Deuteronômio 25. A justiça como fundamento da comunidade. O capítulo 25 apresenta uma série de leis que, à primeira vista, podem parecer desconexas, mas que partilham um tema central: a busca pela justiça, pela retidão nas relações sociais e legais. As instruções abrangem desde a regulamentação de punições, limitando o número de açoites para preservar a dignidade humana, até a proteção dos mais vulneráveis, como viúvas, através da lei do levirato, o casamento com o cunhado para garantir a descendência e o amparo da mulher. Então, a lei de que a mulher tinha que casar com seu cunhado, mais novo do que um cunhado, e ela não teve filho, para poder cuidar dela na sua velhice. Então, isso aqui garantia a aposentadoria.
porque ela ia se casar com seu cunhado e o primeiro filho ia ser do seu marido e a propriedade do seu marido ia ficar com aquele filho mais velho. E assim ela ia ter alguém para cuidar dela no futuro. Então a justiça de Deus, o amor de Deus para com as mulheres, cuidando delas em tudo que fosse necessário para garantir um final de vida com estabilidade, com cuidado e proteção. A preocupação com a integridade já li, né? Com a proibição, a preocupação com a integridade se estende às práticas comerciais, com a proibição de pesos, medidas desonestas, até mesmo ao tratamento dos animais, como especificado na famosa lei de não amordaçar o boi enquanto debulha o grão. Este capítulo estabelece que a santidade não se restringe a rituais, mas se manifesta no dia a dia na forma como os israelitas se tratam e conduzem seus negócios. A justiça social é, portanto, um pré-requisito para uma adoração genuína. Vai começar o Deuteronômio 26, nós não vamos ler o Deuteronômio 26. Nós vamos ler a Nós vamos ler aqui a Bíblia, né? Capítulo 26. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor seu Deus ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor seu Deus e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor seu Deus tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então declarem na presença do Senhor seu Deus: dediquei da minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu, e abençoa o teu povo Israel, e a terra que juraste a nossos antepassados que nos darias, uma terra que produz leite e mel com fartura. Hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus, e que andarão em seus caminhos. Obedecerão a seus decretos, mandamentos e estatutos, e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor seu Deus.
exatamente como ele prometeu. Capítulo 27. Muito bem. Aí, né? A gente já fizemos a leitura, vamos para o entendimento, né? O capítulo 26. Capítulo 26. A gratidão como resposta à provisão divina. Após estabelecer os princípios de uma sociedade justa, o capítulo 26 se volta para a resposta do povo de Deus. A gratidão é o tema central, expressa por meio de suas cerimônias significativas. A oferta das primícias e a declaração sobre o dízimo trienal. A entrega dos primeiros frutos da colheita não era um mero ato de dar, mas uma profissão de fé e memória. Ao apresentar sua oferta, os israelitas recitavam a história da salvação do seu povo, desde a peregrinação de seus pais até a libertação da escravidão no Egito e a chegada à terra prometida. Era um reconhecimento de que a propriedade era um dom de Deus. Era um reconhecimento de que a prosperidade era um dom de Deus. Da mesma forma, a cada 3 anos, o dízimo era destinado aos levitas estrangeiros, órfãos e viúvas, reforçando a responsabilidade comunitária e o cuidado com os necessitados. Este ato de partilhar era uma forma tangível de adoração, demonstrando a fé através de obras e reconhecendo que todas as bênçãos provinham de Deus. Capítulo 27. Capítulo 27. Esse é o último capítulo, vamos ler o capítulo 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor seu Deus, usando pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo o Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo responderá: amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho.
E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua sogra. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. E todo o povo responderá: Amém. Capítulo 28. Se você... Agora vamos para o discernimento do capítulo 28. Não por minha justiça, mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus, fiel Senhor. Não, capítulo 27, né? A gente leu o capítulo 27. Mais perto sempre estás, minha vida é um lembrete do bem que Deuteronômio 27. Aliança selada com bênção e maldição. O clímax dessa sessão é o capítulo 27, que descreve uma cerimônia solene a ser realizada assim que o povo entrasse em Canaã. Este capítulo, que o povo descreve uma cerimônia solene a ser realizada assim que o povo entrasse em Canaã. Este capítulo representa a formalização e a aceitação nacional da aliança com Deus. As instruções são detalhadas. Um altar de pedras não lavradas deveria ser erguido no Monte Ebal, e sob pedras caiadas as palavras da lei deveriam ser escritas. Caiadas quer dizer pintadas, né? O ponto central é a dramática cerimônia nos montes Gerizim e Ebal. 6 tribos se posicionariam no monte Gerizim para proclamar as bênçãos decorrentes da obediência à lei, enquanto as outras 6 ficariam no monte Ebal para declarar as maldições que recairiam sobre a desobediência. Os levitas profeririam uma série de maldições contra pecados específicos, muitos dos quais eram cometidos em segredo, e todo o povo responderia com um amém, confirmando seu acordo com os termos da aliança. O simbolismo dos 2 montes é poderoso. O monte Gerizim, tradicionalmente mais verdejante, representava a vida e a prosperidade resultando da fidelidade. O monte Ebal, mais árido, simbolizava a esterilidade e a desolação, que acompanhariam a apostasia. A cerimônia não deixava dúvidas sobre as consequências das escolhas das nações. A conexão teológica da prática à adoração e ao compromisso. A sequência desses 3 capítulos revela uma profunda teologia. A vida sob a aliança de Deus não é compartimentada. A justiça social e a ética pessoal, capítulo 25, são a base sobre a qual a verdadeira adoração e gratidão podem ser construída, capítulo 26. Não se pode, segundo a lógica deuteronômica, apresentar ofertas a Deus com um coração grato enquanto se oprime o próximo. Por sua vez, a gratidão e o reconhecimento da soberania de Deus levam
naturalmente a renovação do compromisso. As cerimônias no Monte Gerizim e Ebal, capítulo 27, é a consequência lógica de uma comunidade que compreende quem é Deus, quem é seu Deus e o que ele requer. É a aceitação coletiva da responsabilidade de viver segundo os padrões divinos. Em suma, Deuteronômio 25, 26 e 27 oferece um roteiro para a vida de Israel na terra prometida, uma vida fundamentada na justiça, expressa em gratidão e selada por um compromisso solene com a lei de Deus. A mensagem ressoa através do século, ensinando que a fé genuína se traduz em ações justas e um coração grato, que é o amor de Deus, culminando em uma vida de obediência e comunhão com o seu Criador. É isso mesmo. Né? E vamos ver se a nossa Bíblia Filamente tem algum vídeo, né? Alguma coisa para que a gente possa estar aí assistindo, né? Vamos ver no... Lembrando que essa Bíblia, é a Bíblia Filamente, tá? Verso 24. 24. Tô no 25 aqui, né? Vou pro 25, 28. Vamos ver se tem calendário anual de Israel. 27, Deuteronômio 27 ao 28. Vamos ver aqui primeiro esse vídeo aqui, né? Santidade. Acho que a gente já viu esse vídeo de santidade. Esse aqui também a gente já viu no vídeo passado. É só voltar que você vai ver, né? O vídeo de santidade. O estudo do caso. Estudo de palavra. Shema, ouve, ó Israel. Deixa eu ver esse de santidade aqui. Você já ouviu a palavra santo ou cantou a palavra santo alguma vez numa música na igreja? Para quase todo mundo, a ideia tem a ver com ser uma pessoa moralmente boa. Então Deus é santo porque ele é moralmente perfeito. Isso é uma parte. Na Bíblia, a ideia de santidade é maior e mais rica. Na verdade, o que ela descreve é como Deus é a força criativa por trás de todo o universo. Ele é o único que tem poder para criar um mundo cheio de vida e beleza. Toda essa capacidade torna Deus único, que é o significado da palavra santo. Um jeito bom para entender a santidade de Deus é usar o Sol como metáfora. O Sol é único, pelo menos no nosso sistema solar, e é muito poderoso. Ele é a fonte de toda essa vida maravilhosa no planeta. Assim, poderia dizer que o Sol é santo. E poderia ir ainda mais longe e dizer que tudo que chega perto do Sol também é santo. É, porque quanto mais perto você chega do Sol, mais intenso ele fica. Isso. Aquele mesmo poder e bondade que criou toda essa vida também é muito perigoso. Quer dizer que se chegamos perto do Sol, ele nos destrói. Da mesma forma, existe o paradoxo da santidade de Deus. Porque se estiver impuro, a presença dele se torna perigosa para você. Não porque é má, mas porque é boa demais. A primeira vez que vemos o paradoxo da santidade de Deus é na história de Moisés e a sarça ardente. Deus manda Moisés tirar as sandálias porque ele está num lugar sagrado. Moisés cobre o rosto com medo e Deus diz: "Ei, não se aproxime." É intenso. Na verdade, a intensidade da santidade de Deus fica ainda mais evidente nas histórias do Templo de Israel, que era o lugar principal da santa presença de Deus. No meio do templo tinha uma sala chamada de Lugar Santíssimo.
era o epicentro da presença de Deus. Se você fosse um israelita que morava perto do templo ou um sacerdote que trabalha no templo, você estava bem perto da presença santa de Deus, o que era perigoso. Isso é um problema. Então, como funciona? Na Bíblia, a solução é que você precisa se tornar puro. Tipo, pureza moral? Sim, isso é bem fácil de entender, mas a Bíblia passa muito tempo falando de outro tipo de pureza. A pureza cerimonial. É um estado em que você se afasta de qualquer coisa relacionada à morte, como tocar pele doente, um morto ou ainda fluidos corporais. Tudo isso deixa você impuro. E ficar cerimonialmente impuro não é necessariamente pecado. O que é errado é entrar na presença de Deus quando você está impuro. É por isso que Deus deu aos israelitas instruções claras para saberem quando estavam impuros e o que fazer para se purificar e poder entrar no templo. O livro de Levítico fala disso. Certo, mas não para por aí. A ideia se desenvolve. Mais tarde nas Escrituras, lemos uma história contada pelo profeta Isaías. Ele tem uma visão estranha, em que está no templo e na presença de Deus. Ele fica apavorado. Ele sabe as regras e não deveria ter entrado. E ele tem medo de ser destruído. Então essa criatura estranha, chamada Serafim. Bem estranha mesmo. Isso. Ela voa até ele, carregando uma brasa quente. Depois toca sua boca com a brasa. E então diz o seguinte: sua culpa é removida e o seu pecado está perdoado. Essa brasa ardente de alguma forma torna Isaías puro. Isso é extraordinário, porque normalmente quando tocamos algo impuro, isso transfere sua impureza para nós. Mas agora temos uma ideia totalmente nova. Essa brasa, um objeto muito santo e puro, toca Isaías e transfere sua pureza para ele. Ele não é destruído pela santidade de Deus, mas é transformado por ela. E as consequências disso são enormes. Outra coisa acontece, mas com outro profeta, Ezequiel. Ele está no templo e tem essa visão de água pingando para fora dele. Então essa água vira um riacho, que cresce e vira um rio profundo, que flui pelo deserto, deixando tudo verde por onde passa. Depois ele deságua no Mar Morto, dando vida a tudo. Então, em vez de primeiro se tornar puro e depois entrar no templo, a santidade de Deus sai do templo e torna as coisas puras, gerando vida. O que isso significa? Não sabemos, até encontrarmos este homem, Jesus. Ele afirma estar cumprindo essas visões antigas, mas de jeitos novos e surpreendentes. Jesus andava por aí tocando pessoas impuras, pessoas com doenças de pele, uma mulher com sangramento crônico, pessoas mortas. Quando ele as toca, a impureza delas deveria contaminar Jesus, mas em vez disso, a pureza de Jesus se transfere para elas, curando seus corpos. Jesus é como a brasa santa na visão de Isaías. Certo. E Jesus afirmou que ele era a personificação humana da própria santidade de Deus, e que ele e os seus seguidores agora eram o seu templo, para que por meio deles, a presença santa de Deus pudesse sair pelo mundo, trazendo vida, cura e esperança. Então é por isso que Jesus disse que dos seus seguidores fluiriam rios de água viva. E essa é a parte da história onde nós estamos agora. Mas para onde ela vai? As últimas páginas da Bíblia terminam com uma visão final sobre a santidade de Deus, contada por um homem chamado João. Na visão dele, vemos o mundo inteiro completamente renovado, e toda a terra se tornou o templo de Deus. E o rio de Ezequiel está lá, fluindo da presença de Deus, inundando a criação, removendo toda a impureza e trazendo tudo de volta à vida. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias Muito bem, muito bem. Então aí tivemos um entendimento, né? De casa aí. E não se esqueça que no nosso programa Palavra Viva, que você deve estar constantemente lendo a palavra de Deus
porque através da leitura você vai ter grande compreensão, entendimento, de compreender aquilo que Paulo diz, aquilo que Pedro, Tiago, Judas, João escreveu. Você vai ter uma clareza maior, você vai ter um testemunho maior, porque você vai entender que eles estão falando do mesmo Deus, porque o caráter de Deus aqui mostrado. Ah, meu Deus do céu. A fé está querendo voltar. Não vai voltar, não. Então, com esse entendimento maravilhoso da leitura expositiva, né, da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, né, você vai ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, faz a leitura diária, você vai entender e compreender aquilo que os apóstolos ensinaram e disseram a respeito de Jesus e o sentido da existência da igreja, que é eclésia, né? O grego eclésia, que foi formada a partir dos 12 apóstolos, começando pelo Pedro, cabeça, depois Tiago e Judas. Então, é muito importante que você leia a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, tá? E esse é o intuito aqui desse meu canal, programa Palavra Viva. Então, você que está assistindo pelo Facebook, pelo Substack, se inscreva no canal. Aqui no Facebook o link está acima, que vai te levar para a playlist, para você começar a ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Vou deixar no final aqui também 3 playlists para você começar a ler a palavra de Deus espontaneamente, a ler a palavra, ler ou assistir comigo. Você que deve estar aí, né, numa recepção, em algum lugar que você tem tempo para ouvir ou para escutar. Então você passa a escutar e entender a palavra de Deus todos os dias, quando possível. Eu trago aqui uma palavra maravilhosa para a gente estar, né, acompanhando a leitura na palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra Viva, tivemos aí a leitura do capítulo 25, 26 e 27 do livro de Deuteronômio. Amanhã, se possível, nós vamos continuar na nossa leitura. E desde já agradecer a cada um de vocês que ficou aí. Não esqueça de dar o joinha, o like no final do vídeo, tá? Para que o YouTube entenda e compreenda que esse vídeo é bom. E vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse entendimento maravilhoso. Que essa palavra entre nas mentes e nos corações por todo esse Brasil, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder e abençoa, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, estão no médico, que estão passando por necessidade, está com a sua saúde abalada. Ajuda o nosso país, a nossa nação, que vai enfrentar dificuldades, Senhor. A partir de hoje, a partir de 1º de agosto, teremos muitas dificuldades nesse país, caso nossos governantes não tomem a atitude necessária para modificar aquilo que será imposto sobre essa nação e esse país, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a entender e compreender aquilo que o Senhor está permitindo acontecer nesse país, para que o mal seja peneirado, para que o mal seja dissipado nesse país e nessa nação. Ajuda e conforta a minha cunhada Jandira mais uma vez, com a perca do seu amado filho. Ajude ela, tenha misericórdia da vida dela, abençoa ela, guarda ela, sua família, todos os seus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Eu vou deixar o louvor aí. Louvor do capítulo 26, 27, 28, 25, 26 e 27, né? Então presta atenção na letra, que é a letra desse capítulo, tá bom? Não é esse que está tocando de fundo, mas o que vai vir agora. Em Deuteronômio, a lei nos guia. Capítulo 25 a nos ensinar. Justiça e balança, não vamos fraudar. Ao pobre e ao fraco devemos honrar. Cuidado
dízimo ofertar, com mão generosa, a Deus vamos amar. Deus de amor e retidão, teu caminho é perfeição, em teus preceitos segurança, tua palavra é esperança, em cada passo teu amor nos guia com fervor. 26 nos lembra do primor, das primícias, a Deus com louvor, com ações de graças, teu nome exaltar, a terra bendita que vem nos abençoar, povo escolhido, nação a brilhar, em teus mandamentos vamos andar. Deus de amor e retidão, teu caminho é perfeição, em teus preceitos segurança, tua palavra é esperança, em cada passo teu amor nos guia com fervor. 27 alertas ecoar, maldições e bênçãos a nos cercar. No Monte Ebal, a lei a proclamar, obediência plena para prosperar. Em Gerizim, a graça a jorrar, teu povo fiel sempre a te amar, que a fidelidade em nós floresça, que a justiça em nossos atos cresça. Tua lei é farol a nos guiar, em cada passo teu amor a nos selar. Deus de amor e retidão, teu caminho é perfeição, em teus preceitos segurança, tua palavra é esperança, em cada passo teu amor nos guia com fervor. Amém, Senhor, teu nome exaltamos, em teus caminhos firmes andamos.